Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, alunos do curso de Doutrinas Bíblicas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, a todos a paz do Senhor. Nós vamos abordar esse assunto que vai ser dividido em duas partes: ministérios e serviços. O que vem a ser ministério e o que vem a ser serviços. Isso é muito importante na vida da igreja, isso está muito claro no livro de Atos. Eu costumo dizer que o livro de Atos é importante para a igreja. Eu defino o livro de Atos como a fisiologia da igreja, ou seja, a igreja ela tem que funcionar tendo as mesmas características do livro de Atos. Porque o livro de Atos, a palavra Atos, Atos dos Apóstolos, é claro que poderia ser Atos do Espírito Santo, porque são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então nós podemos dizer que o livro de Atos termina ali no capítulo 28, no entanto, o livro de Atos, os acontecimentos de Atos dos Apóstolos se prolongam até os nossos dias e vão continuar até o arrebatamento da igreja. Então, por isso que o livro de Atos tem que ser vivido hoje como tudo que está descrito ali no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Dando início, nós vamos falar, sobre o diaconato. Na verdade, eu citei o livro de Atos dos Apóstolos. Há uma experiência da igreja no início, quando a igreja cresceu muito, e então foram criados os apóstolos, lá no capítulo 6. Então, como a igreja cresceu muito, foi necessário que houvesse o aparecimento de um grupo para ajudar os ministérios. Então, isso foi no início, quando foi mostrada a função deles lá no livro de Atos, que fossem levantados homens cheios do Espírito Santo de sabedoria para aquele serviço ali na vida da igreja. Mas o que está exatamente aqui no texto, vamos ler. É até bom colocar esse texto agora. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão e os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixássemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, aos quais constituamos sobre esse importante negócio ou serviço. Então, os diáconos, eles surgiram como homens cheios do Espírito Santo para ajudar, para completar o ministério dos apóstolos. Então, o que significa isso? O diácono, ele não é, diaconato não é ministério, não? Mas ele é um prolongamento do ministério, ele é uma condição de sequência daquilo que é do governo da igreja. Por isso, que a palavra diz que alguns deles, servindo bem ao Senhor, podem depois serem levados ao ministério. Isso é o que está na palavra. Vamos lá. Então, os diáconos foram levantados na igreja primitiva com a função de fazer aquilo que os discípulos estavam impedidos de fazer pelo volume. Vejam, a igreja tinha menos de 120 pessoas. 2 mensagens de Pedro e a igreja passou a ter mais de 8.000. Então, cresceu o número de crentes, cresceu o número, a igreja cresceu muito. Então, eles não tinham como atender a tudo isso. Os diáconos foram levantados exatamente para esse tipo de operação, esse tipo de negócio na vida da igreja, serviço na vida da igreja. Então, quais eram as funções deles? As funções para as quais eles foram chamados. Então, visitar os crentes, cuidar dos órfãos e viúvas, prestar socorro, cuidando daqueles que não têm a quem recorrer, cuidar da parte material da igreja. Isso é muito importante,
zelar pelos bens da igreja, porque é um trabalho deles também, ajudar na ordem do culto, orar, impor as mãos, auxiliar o pastor quanto às necessidades do rebanho. Então, eles são um complemento para a igreja. Como surge o diácono? Primeiro, as condições que a palavra fala para o diácono é que ele seja duas colocações importantes na vida do diácono. Que ele seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, a primeira colocação dele aqui é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, olha o que Lucas coloca aqui quando escreve, aqui quando Paulo escreve aqui a Timóteo, né? Lucas é lá o livro de Atos. Mas quando ele escreve aqui a Timóteo, e Paulo escreveu sobre dons espirituais. Então, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, uma coisa, e sabedoria. Então Paulo coloca cheio do Espírito Santo e coloca no diácono o primeiro dom. Vocês perceberam isso? Então ele é cheio do Espírito Santo e Paulo fala que o diácono tem que ter sabedoria. Por que tem que ter sabedoria? Porque ele vai conviver com o irmão e ele vai ajudar dentro da igreja, no funcionamento da igreja, no uso de dons espirituais. Na sabedoria ele vai saber interpretar um dom e até saber quando é que o dom ele pode ter uma participação ou pode trazer para o governo da igreja. Então ele vai agir dessa forma, porque ele vai interpretar tudo que o Espírito Santo está fazendo, ele precisa ter sabedoria. Então é uma experiência de um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Às vezes ele é cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria nenhuma. Não está na hora de ser diácono. Ele às vezes não tem sabedoria, imprudente, né? Eu me lembro de um irmão na igreja, cheio do Espírito Santo. Aí chegou um casal de médicos na igreja. Né? Um irmão lá, foi a experiência desse irmão, né? Foi lá atender e tal. Chegou para o médico e disse assim: o senhor me revelou que você é um homem soberbo, vaidoso, um homem preconceituoso. Mas entregou um dom acabando com o camarada. E ele era cheio do Espírito Santo. Alguém chegou e disse: olha, seu colega lá, o camarada deu uma sova lá no seu colega lá e tal. Eu fui atrás dele, do casal, que eram dois médicos, eu conhecia. Ei, falando que bom, você esteve aqui e tal, tudo bem, gostou? Gostei do culto, mas eu vi que ele estava chateado. Então eu disse: olha, aquela pessoa que te abordou e que falou aquele negócio, não leva a sério, não, aquela pessoa não é normal. Aquela pessoa tem uma dificuldadezinha, é uma pessoa que não é muito sábia e tal. Ele disse: rapaz, eu ia embora, não ia mais voltar aqui. Achei aquilo tão desagradável. Não é assim não. Então o que acontece? Mas ele é cheio do Espírito Santo, mas não tem sabedoria. Não serve para diaconato. Então o pastor tem que ter cuidado com relação a isso. O diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, sim, cheio do Espírito Santo, mas tem que ter sabedoria. Sabedoria no abordar a pessoa na igreja, sabedoria numa visita que ele tem, como ele se comporta nessa visita, como ele se comporta no relacionamento com os irmãos da igreja. Isso é muito importante para o diácono. Então, a participação dele na vida de como surge o diácono. Então, é isso, cheio de sabedoria cheio do Espírito Santo de sabedoria. Então, ele tem que ter boa reputação. Então, de testemunho, não basta, tem que ver também testemunho, porque ele é uma referência para a igreja. Não pode ser neófito. Não pode ser, por quê? Se ele for neófito, ele não tem conhecimento da doutrina, não tem conhecimento da palavra, né? Aí vamos supor, um diácono, você tem que botar ele para pregar às vezes, né? O pastor não vem um diácono, né? Eu me lembro de um caso de um pastor que pegou um rapaz, tal, obreiro e tal, estava na lista para ser diácono, mas era recém-convertido, tinha poucos meses de convertido, botou ele para pregar. Ele entregou uma mensagem, ele era um advogado e tal, sabia falar bem, mas ele não tinha muito conhecimento e ele viu que todas as mensagens se encerravam com uma frase de impacto. Ele queria também encerrar a mensagem com uma frase de impacto. E a frase de impacto que ele disse foi assim: irmãos, eu queria falar para os irmãos, encerrando a minha palavra aqui, dizer aquilo que disse o salmista: quando eu morrer não quero choro nem vela, quero uma fita amarela.
E todo mundo ficou parado. Quer dizer, todo mundo ficou naquela coisa. Aquele irmão não tinha condição nenhuma de estar ali, talvez até se ele dissesse uma outra coisa. Então, o perigo do neófito é que, se às vezes você levanta ele para dizer, coloca ele para pregar, ele pode falar uma coisa absurda e ferir a doutrina. Então, tem que ter cuidado. Não pode ser neófito, né? Como é que ele vai atender? Como é que ele vai tirar uma dúvida? Né? Ele precisa ter conhecimento da doutrina, ele precisa ter feito seminários, atualmente está bem envolvido com a EBD, enfim. E de bom testemunho, né? Todo mundo já sabe. Passa o próximo. Provados, são homens provados e sejam primeiro provados e se aprovados, né? Depois sirvam ao Senhor. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Claro, não é? Mulher de uma só, marido de uma só mulher. É o compromisso dele, a vida dele aqui está definida aqui. Isso todo mundo já sabe, porque é bíblico, não precisa dizer nada mais do que isso. Governem bem seus filhos e sua casa. O governo, é por isso que o diácono precisa, quando você vai levantar, precisa ver a situação da casa, do lar, da família, da esposa, para ver se isso está em ordem. Porque se isso não estiver em ordem, há algum probleminha, às vezes a esposa não entendeu bem ainda, a esposa tem uma influência muito grande sobre ele, os filhos também, aí tem que esperar, porque isso é bíblico, isso aqui. Pode passar o próximo. Bom, então aqui nós estamos falando sobre o diácono para concluir esse assunto de diaconato. O diácono, a experiência dele, hoje nós temos uma grande experiência do diácono em que ponto da igreja? Isso é bom, que aqueles que estão nas igrejas, os pastores, os obreiros, qual a importância hoje prática na vida da igreja? Isso é que nós vamos falar. Hoje, nós temos dentro da igreja, por orientação do Senhor, os chamados grupos de assistência. O que é o grupo de assistência? O grupo de assistência é a igreja que é dividida em partes, porque, como o ministério nosso é um ministério voluntário, as pessoas têm suas ocupações, às vezes você tem uma igreja com um número X de membros e você não consegue assistir a todos. Exatamente como aconteceu lá no enunciado do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, o que você faz? A igreja é dividida em grupos de assistência e o diácono é responsável por cada grupo daquele. O que o diácono faz nesse grupo de assistência? O que ele faz? Ele pega um grupo de... Por exemplo, a igreja tem 200 membros, mas ele é um diácono e cuida de 30 pessoas. Naqueles 30 que ele cuida, ele vai ver toda a necessidade, vai ver o problema espiritual, os irmãos que não estão vindo aos cultos, os irmãos que não estão participando da EBD, os irmãos que estão numa dificuldade material, os irmãos que estão enfermos. Então ele observa tudo aquilo, ele age ali e aquilo que ele não pode fazer, ele traz para o governo. Qual a importância? O governo, o pastor, tem conhecimento de tudo o que está acontecendo na igreja. Por quê? Porque uma vez por semana ele se reúne com todos os chefes de grupo de assistência e avalia o que está acontecendo na igreja. Então, na prática hoje, o diácono é importantíssimo na vida da igreja. A outra importância, então, do diácono com o grupo de assistência, porque o grupo de assistência, através do diácono, vai replicar no culto profético, que é todo o objetivo nosso agora dentro das igrejas. Por quê? Porque o culto profético vai movimentar a evangelização da igreja, porque a evangelização com o dom espiritual é uma evangelização muito mais produtiva, com muito mais resultados. Então, o diácono tem um grupo de assistência, então ele trabalha com um grupo de assistência. Ele sabe que amanhã é o dia o culto de amanhã, o grupo de assistência que ele comanda, responsável pelo culto de amanhã. Então ele reúne o grupo aqui hoje e digo, por quê? Porque o culto profético de amanhã acaba quando termina o culto de hoje à noite. Então ele chama o seu grupo e diz, olha, o culto de amanhã é nosso. Nós vamos buscar o Senhor, vamos buscar dons. Então o grupo
às vezes vem pela madrugada, às vezes algum de forma voluntária faz um jejum até as 9 ou de 5 até depois do culto. Então, esse grupo vai buscar por quê? Porque na hora que eles se reunirem para o culto profético, eles estão de posse das informações que o Espírito Santo deu para aquele culto. Isso é muito importante hoje na vida da igreja. Ele como chefe de grupo, ele vai orientar as irmãs para estarem atentas àqueles que visitam, para serem abordados, para serem perguntados se querem visita. As irmãs são muito importantes nisso, nesse tipo de trabalho, porque elas sabem fazer isso, elas são dedicadas nisso. Então você pega as irmãs para ver isso, pega as irmãs para avaliar aqueles que estão na EBD, enfim, ele trabalha com o grupo de assistência. Aí esse diácono que tem essa participação ativa no grupo de assistência e o grupo dele cresce porque as pessoas são acrescentadas, o grupo dele é um grupo edificado, é um grupo que tem a experiência da doutrina. Então o que eu observo? Esse diácono, ele pode ter característica de ministério e quem sabe amanhã ele pode ter apresentado para o ministério. Quando você pega, às vezes, o diácono e ele não tem essa característica, você vê que ele não desenvolve, o grupo de assistência não desenvolve, ele é desligado, ele não vem, ele falta. Então você pode ver que esse diácono, ele não tem perfil para ministério, está muito claro. Hoje o diaconato é muito importante na vida da igreja. O pastor que tem um grupo de diáconos bem estruturado, ele tem uma igreja na mão, porque ele sabe de tudo que acontece na igreja através dos grupos de assistência. Ele tem a noção. Então, toda semana ele reúne, ele avalia o que está acontecendo no grupo. Ele pode reunir até de 15 em 15 dias, se for o caso. Grupo de intercessão que tem que ser toda semana, não pode falhar. Mas ele tem noção do que está acontecendo no grupo de assistência. O pastor vai ao culto e naquele dia viu que o culto não se desenvolveu bem. Houve uma falha no culto profético. O culto profético foi um culto assim, foi um culto profético incipiente. Então ele chama o responsável pelo grupo de louvor e diz: olha, seu grupo está precisando de ter mais experiência no culto profético, precisando de dons. Aí o que o diácono faz, que é responsável pelo grupo de assistência? Ele vai levar o grupo dele a usar o quê? De onde ele vai partir para melhorar os dons espirituais no grupo dele? Ele vai levar o grupo dele a usar a busca dos meios de graça. Então vai levar o grupo dele a madrugadas, a experiência alguns de jejum, e vai incentivar o grupo a buscar dons espirituais para que o grupo dele cresça e tal. Essa é uma função importante do diácono na vida da igreja, que ajuda muito a igreja. Então nós vamos ver nisso o crescimento da igreja. Aí você pega um diácono com um grupo de assistência. Eu tive em igrejas como Moby Dick, Praia da Costa 4, Castanheiras, grupos que cresciam tanto que você tinha que dividir. O diácono era tão integrado e se multiplicava. Às vezes você ia para um culto profético de um determinado grupo, o diácono trazia o grupo dele e você via dons extraordinários, não só pelo número, mas pela profundidade dos dons, dado o trabalho que esse diácono fazia no grupo de assistência. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que falar sobre o diácono, a importância do diácono. Ainda para terminar, a Bíblia não fala de diaconisa, a Bíblia não fala. A Bíblia fala de diáconos. Esse tipo de serviço para a mulher não existe. Com isso, nós estamos menosprezando as irmãs? Não. Nós estamos falando que a igreja é corpo. Então, o diácono tem uma função, como as irmãs hoje, tem uma função notável, extraordinária, tão importante quanto o trabalho dos diáconos, que é o trabalho que elas exercem, que elas fazem com as crianças, com os adolescentes, com os intermediários adolescentes e até com os jovens. A todos a paz do Senhor.